Queridos irmãos, como todo dia a gente almoça, janta, toma café da manhã, então a gente alimenta o corpo, nós temos que alimentar também todo dia o nosso espírito. Porque a nossa briga espiritual com o capeta não é física, é no espírito. Então temos que ficar mais perto de Deus, mais alimentado pela palavra de Deus no espírito, para ficar forte, para quando vir alguma coisa, qualquer ataque do maligno, nós estejamos fortes e preparados. Vamos a mais um amor, o caminho para a vitória. Acontece que esse evangelista praticou o mal contra seus companheiros no ministério. É continuação, irmãos, da aula anterior, tá? Edificou sua nova obra e assim, mais com os membros furtados dos outros pastores. O amor não pratica o mal contra o próximo. Uma pessoa assim está namorando a morte. Esse obreiro faleceu bem jovem, porque não andava no amor com seus irmãos. E é exatamente por isso que alguns cristãos perdem a vida antes do tempo. Então, encurtando os dias por não andarem em amor. Precisamos sempre andar em amor. Aquele obreiro não queria arrepender-se, de modo que Deus tinha que julgá-lo. Não era isso o que o Senhor queria para ele, mas se a pessoa não quer julgar a si mesmo, sofrerá a penalidade do castigo divino. Tal coisa não precisava ter acontecido. Contudo, esse ministro foi o culpado por tudo quanto lhe aconteceu. Algo bastante grave é cair na penalidade da condenação divina, não é verdade? E é justamente por isso que precisamos pensar com sobriedade a respeito de andar em amor. Lembre-se de que, como a Bíblia diz, o amor do tipo de Deus é maior que a fé ou a esperança. Agora, pois, permanece a fé, e a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é maior que todos. 1 Coríntios 13:13. Nós, membros do corpo de Cristo, não temos tirado notas tão boas na matéria do amor quanto deveríamos. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Às vezes, lemos esse versículo sem meditar no seu sentido. A palavra hipocrisia significa fingimento, pior que o de um ator mascarado. Muitas pessoas declaram amar, mas os fatos não comprovam tal sentimento. O que quero provar com isso? Dizem, eu amo muito. Mas não se pode confiar no que fazem escondido. Então apenas fingindo que amam. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando a gente ama de verdade o próximo, irmão, nós colocamos ele em primeiro lugar do que a gente. O amor do tipo de Deus não é egoísta, sempre dá preferência a outra pessoa e a coloca em primeiro lugar. Nunca pense em si mesmo
em primazia. Quando Deus nos mandou amar uns aos outros, Ele não disse que deveríamos ser só de palavras ou com fingimento, mas com ações. Você precisa andar em amor para com os outros, mesmo se lhe fizerem alguma injustiça, pois agir assim irá render-lhes ricos dividendos. Além disso, julgar a si mesmo significa não ser julgado, nem ter despesas médicas para pagar, por exemplo. Entretanto, é necessário ter no coração o firme propósito de andar em amor. Isso não acontece automaticamente. Quando discerne o corpo de Cristo, não somente o corpo físico de Jesus, que foi quebrado em prol a sua cura física, mas também o corpo espiritual de Cristo. Você pode se manter forte e saudável, ao invés de fraco e doentio. Então, poderá completar o número dos seus dias. Eu vou lhe contar mais uma verdade acerca deste assunto. Deus tem algo mais para nós do que a cura. Ora, é claro que Ele providenciou, pela expiação, a cura aos que precisam ser sarados. Mas o Todo-Poderoso também tem fornecido algo mais: a possibilidade de usufruirmos a saúde, que é adquirida mediante a condição de andar em amor. Faça os ajustes necessários. Às vezes, tem chegado aos meus cultos de cura divina pessoas que estavam buscando a cura, mas não a recebiam, mesmo depois de lhe ter imposto as mãos. Em várias ocasiões, outros evangelistas também tinham colocado a mão e orado por elas, mas não obtiveram resultado. Contudo, quando essas mesmas pessoas fizeram reajustes no seu andar em amor, já não precisavam de mais ninguém para lhe fazer a imposição de mãos, pois a cura foi conseguida automaticamente. Veja bem, andar em amor é uma condição para a cura divina, a qual também precisa ser pregada. Pregar é ensinar, irmão. As pessoas precisam aprender que elas têm esse direito. A maioria de nós quer viver o período integral da vida na Terra. E a Bíblia nos garante essa possibilidade. Mas, para fazermos assim, precisamos andar à luz da palavra, inclusive deste texto bíblico de 1 Coríntios 11:31, que fala em julgarmos a nós mesmos. Se alguém precisa ir até uma agência dos Correios e for ensinado a chegar lá, a culpa será só dele se desistir de ir. Assim acontece também com a cura divina e com as dádivas de Deus, inclusive a vida longa. A Bíblia nos ensina exatamente como alcançar nosso destino, mas temos
de andar à luz da palavra para receber a bênção. Pastoreei igrejas durante quase 12 anos. Neste período de ministério, somente 2 ou 3 dos membros da minha igreja foram curados instantaneamente. No caso da maioria deles, antes que fossem restaurados, eu tinha de conhecer as causas originais que provocavam a doença. Isso não significa que eu acusava os doentes a serem grandes pecadores, nem que começava a pesquisar o passado deles. Eu só orava para o Espírito Santo revelar-me se havia algum impedimento envolvido em cada caso e para que ele lhe mostrasse aonde precisava fazer reajustes. Irmãos, às vezes temos que perdoar alguém, temos que limpar o nosso coração, fazer algum reajuste para receber a cura. Essa maldição está ligada à mágoa ou a outra coisa. Em todos os casos com os quais lidei, tão logo as pessoas verificavam a causa e faziam os reajustes no coração e nas atitudes, recebiam a cura. Se não tivessem resolvido devidamente a situação, algumas delas teriam morrido, pois sofriam de graves doenças. A destruição da carne. O seguinte texto de 1 de Coríntios 5 mostra as consequências de não julgarmos a nós mesmos. 1 de Coríntios 5, 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato seja tirado quem praticou essa atitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós, e o Espírito Santo, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Neste trecho bíblico, parece que um filho tinha roubado a esposa do pai, ou seja, a própria madrastra, e passado a viver com ela. Paulo ficou desgostoso com a igreja de Corinto, porque ela nada fizera para disciplinar as pessoas envolvidas nesse acontecimento. Desta forma, o apóstolo mandou os coríntios reunirem-se oficialmente e entregarem tal homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito dele pudesse ser salvo no dia de Cristo. Foi fácil para a igreja julgar aquele pecado, porque era bastante óbvio. Em outras palavras, qualquer um pode perceber a iniquidade em um homem ter relacionamento amoroso com a sua madrasta. Ou mesmo que fosse qualquer homem a viver com uma mulher sem estarem casados.
todos saberiam que obviamente se tratava de transgressão. E, é claro, a Igreja precisa disciplinar as pessoas que têm agido assim. Podemos perceber nesse texto de 1 de Coríntios 5 que a Igreja possui muito mais autoridade e poder do que já chegamos a exercer. Parece claro que a Igreja em Corinto não entendia nem conhecia que tinha autoridade para lidar com aquela situação. Esse texto bíblico também nos informa quem é o responsável por destruir a carne. O versículo 5 diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. É o diabo, e não Deus, quem destrói a carne. Já notou que, às vezes, aquelas pessoas que realmente conhecem o Senhor, mas se desviam dele, tendem a voltar para o Altíssimo quando sua carne começa a ser destruída? Parece que esse homem, mencionado na Bíblia, arrependeu-se e recebeu a cura. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo mandou-lhe acolher o homem de novo na sua comunhão, para a tristeza, pois a tristeza, segundo Deus, produzira o arrependimento. 2 de Coríntios 2, 6, 11 e 7, 10. Então ele cometeu esse pecado, depois o Espírito Santo deu arrependimento nele e ele se arrependeu. O que diz a Bíblia a respeito de julgarmos a nós mesmos? Que se fizéssemos isso, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas se nos recusarmos a agir dessa forma, o Senhor será obrigado a nos castigar a fim de não sermos julgados com o mundo. Semelhante castigo não é o melhor que Deus tem para nós, mas é mais vantajoso do que ir para o inferno. No caso do homem que estava vivendo com sua madrasta, o Altíssimo ordenou que a Igreja o entregasse a Satanás para a destruição da sua carne, com o intuito de que o culpado se arrependesse e voltasse para Deus. E no texto de 1 de Coríntios 11, 31 e 32, a Bíblia revela que, se não nos avaliarmos, o Senhor irá julgar. Pois bem, o Pai Celeste irá fazer isso, levando em conta não só os aspectos físicos, mas também os espirituais. Somente o Senhor consegue ver os pecados de ordem espiritual. E, realmente, Jesus me contou certa vez, quando me apareceu em uma visão: julgarei o meu povo mais rapidamente por causa dos pecados espirituais do que eu farei por causa dos erros físicos. O que o Mestre queria dizer com pecados espirituais? Por exemplo, os pecados espirituais são atitudes e motivos ocultos. Você e eu não sabemos os motivos que estão por trás das ações das pessoas, mas Jesus o sabe. Não é possível enxergar os motivos. As pessoas podem fazer as coisas certas por motivos errôneos, e por isso merecem uma repreensão de Deus em vez de sua bênção. Qualquer motivo que não esteja baseado em amor é totalmente equivocado. Não conseguimos ver atitudes, mas Deus as vê. Nossas prioridades e nossas razões precisam ser certas, pois de outra forma o Senhor não poderá nos abençoar.
o tanto quanto ele deseja. É muito importante, portanto, que aperfeiçoemos o amor divino, a fim de sermos puros os nossos motivos. Voltando ao exemplo do evangelista dos dias de A Voz da Cura Divina, a quem me referi antes, o Senhor esperou para ver aquele obreiro iria julgar a si mesmo e repudiar os próprios pecados. No entanto, tal ministro não quis mesmo julgar-se e andar em amor para com seus irmãos. Finalmente, portanto, o Criador tinha de julgá-lo. E depois alguns cristãos queridos que não conheciam a Bíblia declararam: aquele obreiro tinha um ministério fabuloso de cura divina, mas mesmo assim morreu aos 38 anos. Isso comprova que a cura não é para todos. Não, a morte prematura dele não evidencia isso. Quem conhece a história inteira sabe claramente que o homem agiu errado, de modo que Deus teve que julgá-lo. O Altíssimo o castigou a fim de tal obreiro não fosse condenado pelo mundo. Irmãos, quando a gente erra, a cura é para todo mundo que decide andar na presença de Deus. Mas esse pastor, infelizmente, ele roubou a igreja, os membros das igrejas dos outros pastores. Então, realmente, ele não andou no amor de Deus. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, te glorifico, eu te exalto, eu te louvo. Entramos na tua gloriosa, maravilhosa, linda, perfeita presença, Pai, para te louvar, te glorificar, te buscar, porque te queremos demais, te adoramos. O Senhor é nosso tudo, o Senhor é perfeito, precisamos de ti a todos os momentos, igual um galho precisa do tronco para ficar vivo. Tudo vem do tronco, o alimento dele, para depois dar a fruta na ponta do galho. Nós somos o galho, Pai, o Senhor é o tronco. Queremos estar 100% ligados ao Senhor, sempre. O Senhor é maravilhoso, perfeito, lindo, formoso, magnífico, Deus. Te amamos demais, te queremos sempre, sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, derrama o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo agora todo espírito maligno, toda força contrária, todo o poder do inferno, sai dessa vida, eu arranco você daí, eu amarro você fora, saia, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, eu ordeno, pega tudo que é seu e fora, demônio, sai dessa vida, toda doença, mágoa, tristeza, vício, miséria, mentira do inferno, fora, você, demônio, com todo o seu mal, saia para não voltar mais agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, queremos sempre mais de ti, vamos te buscar mais e mais, ler sua palavra sempre, te adorar, te louvar 24 horas por dia, estar sempre ligado na mente com o Senhor. Precisamos do Senhor para vencermos todas as coisas, porque é o desejo do Senhor isso, porque o Senhor falou, somos mais que vencedores em Cristo. Pai, confiamos no teu amor, no teu poder e na tua maravilhosa e sempre verdadeira palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Amém e amém.